Antes de participar da ceia, eu quero ministrar uma palavra para vocês, lá na primeira carta de Paulo 11, capítulo 23, onde Paulo diz que recebeu de Jesus as instruções para participarmos da ceia. 1 Coríntios 11, verso 23, Paulo, o apóstolo, ele diz que ele recebeu diretamente de Jesus de como nós deveríamos participar dessa mesa, da ceia do Senhor, que alguns chamam de Santa Ceia, outros chamam de Eucaristia, que na verdade é esses dois elementos, o pão e o vinho. 1 Coríntios 11, 23, Paulo, olha só o que ele diz, esse é o texto básico de participarmos da ceia. Paulo vai dizer assim: meus irmãos, pois eu recebi do Senhor, ele recebeu, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Diga comigo, a ceia é um memorial. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice aqui, ele representa a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Diga, a ceia é um memorial. Verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e vocês beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando você participar do pão e do cálice, você vai estar dizendo para o mundo espiritual que Jesus virá. Verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, é aí onde nós vamos falar hoje, indignamente, será culpado. Tem uma tradução que diz: será réu de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí isso aí a coisa se torna um pouquinho perigosa, porque quem participa indignamente, Paulo diz que ele é culpado e ele é réu do corpo do Senhor. Ou seja, ele é como Pilatos, como Judas Iscariotes, ou como qualquer outra pessoa que ajudou na morte de Jesus. Isso é muito sério. Por isso que hoje você vai receber uma instrução de como você deve participar da ceia, para você não ser réu nem condenado por ter participado da morte do Senhor. A ceia tem que nos trazer bênção e não maldição. Por isso Paulo vai dizer assim, verso 28: examine-se o homem, e a mulher também, examine-se a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Olha só, que Paulo não está dizendo que você examine-se, hoje eu não vou participar da ceia, e não coma. Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo e a mulher, então ele coma. Tem gente que faz o exame e depois ele faz o quê? Agora eu não como. Mas quando você faz que não come, você está dizendo que vai continuar a vida errada que você está vivendo. Pois quem come e bebe sem discernir, essa palavra merece ser sublinhada, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, tem gente que vem participar da ceia do Senhor e ele traz condenação sobre a vida dele. É o que Paulo está dizendo, hein? E olha só, Paulo continua dizendo assim no verso 30: por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Mas aqui não é dormir de sono não, eles morreram porque participaram da ceia indignamente. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não merecíamos juízo, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo o quê? Disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. O Senhor, Ele não manda os seus filhos embora. Ele, quando os seus filhos fazem coisa errada, Ele disciplina. E hoje a palavra que eu tenho para vocês aqui é uma palavra de reverência, de você participar da ceia e você sair daqui não fraco, nem doente, e nem vai morrer amanhã. Você tem que sair daqui da ceia fortalecido. Você tem que sair da ceia cheio de saúde. E não morrer na véspera.
mas viver uma vida longa. Amém? Quantos estão comigo nessa aí? Diga amém. Na verdade, a gente precisa ter muita revelação sobre o que é participar da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é uma ordenança dele. A ceia do Senhor eu tenho que participar para ser abençoado, para receber algo da parte de Deus. A ceia do Senhor é algo para trazer para você saúde, graça, bondade, misericórdia. Agora, infelizmente, tinha uns irmãos lá em Corinto que estavam participando da ceia, mas a ceia estava trazendo condenação. A ceia estava trazendo para eles doenças. A ceia estava trazendo para eles morte. Agora, nós precisamos aprender a maneira que se participa da ceia. E João, lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53, se você puder também abrir, se você trouxe Bíblia. E é interessante que ontem eu estava preparando, na verdade, terminando de preparar essa mensagem, e aí veio esse texto no meu coração, e esse texto eu nunca entendi bem, mas aí o Senhor me mostrou que há uma correlação dele com a ceia. Olha só, lá em João capítulo 6, verso 53, do Evangelho de João, Jesus disse assim, João 6,53, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ou seja, Jesus falou que nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue. Olha o verso 54. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue, ele tem o que, irmãos? A vida eterna. Quem come da carne de Jesus e bebe do seu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus, ele está dizendo que as pessoas que comem da sua carne e bebem do seu sangue, esses têm a vida eterna. Aí a pergunta que é o seguinte: como que nós vamos beber do sangue de Jesus, pastor Honório, e comer da carne dele? Eu não sei se você sabe, a igreja cristã, quando ela foi perseguida, do 1º ao 4º século, uma das acusações que faziam contra os crentes é que os crentes eram canibais, porque eles comiam a carne de um homem chamado Jesus. Eles bebiam o sangue de um homem chamado Jesus. E muitos cristãos eram acusados de canibalismo, que come carne de pessoas. Mas por quê? Porque quando nós tomamos a ceia, o pão, quando você ingerir esse pão, você está comendo da carne de Jesus. E quando você beber do cálice, você está bebendo do sangue de Cristo. Então, qual é a única maneira de nós comermos da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus? Eu pergunto para vocês: participando da ceia. Não tem outra maneira de comer da carne de Jesus e beber do seu sangue, senão participarmos da ceia. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Agora, sobre a ceia, que algumas igrejas chamam de Santa Ceia, e outras igrejas chamam de Eucaristia, existem, na verdade, 3 interpretações. A primeira interpretação da ceia é que a ceia, no momento da ceia, por favor, me dê um pedaço de pão aqui e um cálice. A própria Igreja Católica Romana, ela acredita, uma das interpretações, que essa é a interpretação da Igreja Católica, é que na hora da ceia há uma transubstanciação. Então, a Igreja Católica, na Eucaristia, eles acreditam o seguinte, que na hora que você pegar esses elementos, esse pão vai virar o corpo de Cristo fisicamente. E esse cálice vai virar o sangue de Cristo fisicamente. Por isso que logo que eles usam os 2 elementos, eles
eles destroem, porque ninguém pode mais participar disso. Então eles acreditam que esse pão vai virar o corpo físico de Cristo e o cálice vai virar o sangue físico de Cristo. Isso chama-se transubstanciação. Essa é a primeira interpretação sobre a ceia e a Eucaristia. Uma segunda interpretação foi feita pelos reformadores aí no século XVI, que a ceia é um memorial. Jesus disse isso mesmo, que nós devemos fazer isso em memória de mim. Então tem algumas igrejas reformadas e históricas, eles acreditam que a ceia é apenas um momento de relembrar a morte de Cristo, é um memorial. A gente, quando pega o pão e o sangue, a gente apenas lembra do corpo e do sangue de Cristo. Agora, há uma terceira interpretação, e eu sou inclinado a crer mais nessa terceira interpretação, é que a ceia, como dizia algumas igrejas reformadas, principalmente da linha calvinista, que a ceia é um sacramento. Que quando eu participar desse pão, esse pão não vai se tornar o corpo de Cristo fisicamente, mas esse pão vai se tornar o corpo de Cristo espiritualmente. E quando eu participar desse cálice, esse cálice não vai se tornar o sangue de Jesus fisicamente, mas esse cálice vai se tornar o sangue de Jesus espiritualmente. Então, quando eu participo desses dois elementos, do pão e do cálice, eu estou recebendo alguma graça de Deus, eu estou recebendo alguma bênção de Deus, eu estou recebendo alguma misericórdia de Deus. Haverá uma ação de Deus na minha vida. Porque se não fosse assim, participar da ceia seria uma coisa arriscadíssima. Por quê? Porque se eu tomar a ceia indignamente, eu posso ficar fraco, doente e morrer. Sim? Agora, se eu tomar a ceia de uma maneira digna, aí eu não recebo nada. Filho, aí fica um negócio complicado. Quer dizer, então é melhor ficar em casa. É melhor não participar, porque se eu não vou receber nada, se eu participar dignamente, e se eu posso ficar fraco e doente até morrer se eu participar indignamente, é melhor ficar em casa. Mas eu quero dizer para você, através do pão e do cálice, Cristo se manifesta espiritualmente, e se eu tomar indignamente eu posso ficar fraco, você também, se tomar dignamente, você vai ser fortalecido, você vai ser renovado. Eu não sei qual é a sua experiência, mas todas as vezes que eu participo da ceia, eu me sinto renovado no Senhor. Quantos já tiveram essa experiência? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. E hoje, fala para o seu vizinho, você vai ser fortalecido ao participar da ceia do Senhor. Amém? Estamos juntos aí? Agora, a pergunta que não se cala é, pastor, o que é participar da ceia indignamente? Essa é uma pergunta que merece considerações. Primeiro, participar da ceia do Senhor indignamente é participar da ceia sem a devida reverência, sem o devido respeito. Muitas pessoas, infelizmente, elas participam da ceia, mas de uma maneira desrespeitosa. Elas não levam o que Cristo nos ordenou com seriedade. Quer ver pessoas que não levam a ceia a seriedade? Tem pessoas que no dia de ceia, elas nem vêm no culto. Então veja bem, se eu entendo que a ceia é um momento que eu vou ser renovado, que eu vou receber graça de Deus, que eu vou ser fortalecido, e eu não venho, eu estou dizendo para o Senhor, essa ceia aí não serve para nada. É melhor ir para a praia, é melhor jogar bola, é melhor ir para a feira, é melhor ficar lavando minha roupa em casa. Se você veio aqui, é porque você crê que ao participar desses dois elementos, você vai receber graça de Deus, você vai receber bênção de Deus, você vai ser fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder. Então tem pessoas que não levam a coisa a sério, e ele participa da mesa do Senhor, que deveria ser uma bênção na vida dele, acaba virando uma maldição. Esses dias eu vi um pastor na internet, que ele falando para as pessoas, não vai para a igreja tomar ceia não. Quando você tomar Coca-Cola na sua casa já é ceia.
Quando você ir no McDonald's comer um Big Mac, já é a ceia. Então é uma maneira de desrespeitar as coisas do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo em casa, e muitos que são de longe. Nós temos pessoas em outros países, em outros estados, estão nos assistindo. E o que eu falo para você, não existe ceia em casa. A ceia, você tem que estar junto com a igreja. Então não adianta ficar em casa. Eu sei que os de longe, você vai frequentar a sua igreja, mas você que é aqui de perto, você não vai participar da ceia. Você vai ouvir a mensagem, vai ser abençoado com a mensagem, mas você não vai participar desses elementos, você vai deixar de receber algo. Por isso, venha para o culto, venha o dia de ceia, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas, talvez você mesmo, não tenha percebido a importância da ceia. Muitas pessoas, elas vêm no culto da ceia, uns ficam aí mexendo no WhatsApp, outros aí no celular. Ele não entende que ele está participando da mesa do Senhor, do momento mais solene, que Deus tratou isso com muita seriedade, porque nós estamos tratando do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então participar da ceia indignamente é participar desses dois elementos com desrespeito. É participar desses dois elementos sem nenhuma seriedade. É fazer disso aí uma brincadeira. Nós não estamos aqui brincando com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Deus leva a palavra dele a sério. Deus leva o evangelho a sério. Deus leva a igreja a sério. E Deus leva a ceia a séria. E nós vamos levar a ceia a séria nessa igreja aqui também. A segunda maneira de participar da ceia indignamente é quando nós achamos que nós somos merecedores em participar. Porque Paulo chega um momento que ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então tem muitas igrejas que fazem isso. No final da pregação tem um momento que a gente vai fazer uma introspecção. Nós vamos fazer um exame. Eu vou ver se eu posso participar da ceia. Então, vou analisar minha vida. Vou dar uma analisada. Como é que foi meu mês? Como é que foi minha semana? Briguei com a mulher? Como é que foi lá meu relacionamento com a chefia? E ele dá uma avaliada. Alguns vão avaliar e vão dizer assim: hoje não dá para participar da ceia. E aí vai passar os servos aí, ele vai fazer assim, ó. A próxima, quem sabe a próximo domingo. Então ele avaliou, né, e fala, não dá para participar. E isso tem uma aparência de piedade, mas por trás disso aí é um farisaísmo. Por quê? Quando ele fala que não vai participar porque ele não está bem, significa que ele não está a fim de consertar o que ele está fazendo de errado. Porque se ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, e ele crê que o sangue lava aquele pecado, ele fala: sou lavado, sou purificado, isso acabou na minha vida, vou começar um novo ciclo com Deus. Por isso você não vem com a sua cara de piedade assim: o pastor viu que eu não participei da ceia. Não, eu vi que você é um fariseu. Porque eu nunca deixei de participar de uma ceia. Nunca fiz isso aqui, ó. Semana que vem. Aí a igreja olha, porque tem igreja que vê isso aí como piedoso. Puxa, que pessoa piedosa, não participou da ceia. Olha que gente. Não, gente faz isso, é que está falando duas coisas. Primeiro, está falando que o sangue de Cristo não perdoa aquele pecado. Segundo, está dizendo que ele, naquele momento, ele não merece participar da ceia. Mas deixa eu falar para você, aqui, eu e você, ninguém merece participar da ceia. Por isso que o reformador João Calvino, ele disse assim, que participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Calvino, ele diz assim: participar da mesa do Senhor de uma maneira digna é eu ter consciência da minha própria indignidade, que eu não mereço participar daqui. Em mim mesmo não há obras para mim participar disso. Eu não tenho mérito nenhum em participar disso. Mas por causa de Jesus, que sem pecado, sem cometer o pecado, se fez pecado por nós, e nós nos tornamos nele justiça de Deus, e em Cristo nós somos justiça de Deus. Aí sim, em Cristo nós participamos da ceia. Digam glória a Deus aí se você entendeu.
Então não é a minha dignidade, não é eu fazer o exame e falar assim, o exame, eu essa semana fui bem. Não, não é você, é Cristo em você que faz a diferença, porque Deus não olha para o seu pecado, Deus olha para Cristo em você. Então esse exame é, eu estou em Cristo, eu quero fazer esse exame eu quero continuar em Jesus, eu quero obedecer a Jesus, eu quero viver para a glória de Jesus, então eu vou participar da mesa do Senhor com dignidade. Participar da ceia do Senhor indignamente é participar sem discernimento. 1 Coríntios 11, 29 diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha só, é eu que estou dizendo ou é a Bíblia? A Bíblia está dizendo que se eu participar desses dois elementos, o pão que simboliza o corpo de Cristo espiritualmente, e o cálice que representa o sangue de Jesus espiritualmente, se eu não participar com discernimento, eu sou o quê? Eu sou réu. E eu estou trazendo o quê? Condenação. Aí você sai de casa, acorda cedo, vem aqui para ser condenado. Você vem aqui para ficar doente. Você vem aqui para ficar fraco. Paulo escreve que participar da ceia do Senhor sem discernimento, e o pior, se você ler no versículo 28, ele diz assim: quem comer o pão e o cálice do Senhor de modo desrespeitoso, eu estou lendo agora na tradução da Bíblia A Mensagem, diz assim, 1 Coríntios 11, 27 e 28, ele diz assim: quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso ou indignamente, é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Olha só, quando eu participo da ceia do Senhor sem discernimento, é como se eu fizesse parte daquelas pessoas que zombaram de Jesus, que cuspiram em Jesus e que disseram, crucificam. Aí você vem para a igreja, que você é filho amado dele, mas você participa da ceia do Senhor indignamente, você vira um Pilatos. Você vira um Judas Iscariotes. Você vira um Barrabás. Por quê? Quem toma a ceia do Senhor indignamente, ele está zombando, ele está blasfemando do Senhor. E aí, a pessoa se torna, desculpa essa palavra, é pesada, mas é o que a Bíblia, a Mensagem diz, você se torna um assassino de Cristo. E você não é beneficiário do sangue, mas pelo contrário, você é aquele que fez parte daqueles que mataram Jesus. Por isso que isso é muito sério e nós devemos participar da ceia do Senhor com dignidade. No final dessa mensagem eu vou falar 3 coisas para que nós possamos fazer, para que nós participemos da ceia do Senhor com dignidade. Paulo, ele leva tão a sério essa questão de as pessoas que não discerniram o corpo. Peraí, esse pão simboliza o corpo de Cristo. Você não teve discernimento que quando você pega o pão, você está pegando parte do corpo de Cristo espiritualmente. Você não discerniu, você não teve respeito, você não teve seriedade com isso. Você participou de qualquer forma, você fez de qualquer jeito. Paulo diz assim: vocês se tornam réus, vocês se tornam condenados. E o que é pior, Paulo vai dizer assim no versículo 30: por isso que há entre muitos de vocês, igrejas de Corinto, fracos, doentes e alguns que já morreram. Você já pensou? Você sai da sua casa, vem participar da ceia do Senhor, fala: hoje é um dia de ceia, eu vou ser fortalecido, eu vou receber a graça de Deus, eu vou receber misericórdia de Deus, eu vou receber bênção de Deus, alguma coisa vai desencadear na minha vida aí nessa semana que vai ser glorioso, Deus vai mexer aí com algo que eu nem imagino. Você pensa que vai acontecer isso,
Mas por participar da ceia indignamente, acontece o contrário. Você vem aqui e fica fraco. E não adianta comprar multivitamínico. Não adianta. Não adianta tomar multivitamínico, porque é uma fraqueza espiritual. Aí você acorda na segunda com uma nhaca. O que aconteceu? Eu fui na igreja ontem, no lugar de melhorar, eu piorei. E aí, Paulo diz assim, o pior, alguns de vocês vão ficar doentes. Aí amanhã você vai fazer um exame, deu Covid. Você foi fazer um diagnóstico lá, exame de sangue, deu diabetes, colesterol. Mas o que aconteceu? Não sei, eu fui na igreja, piorei. Talvez porque alguns participam da ceia indignamente. Estou falando no Novo Testamento, viu? Eu sei que a carinha de vocês está falando assim, o pastor Silvio está pregando lei hoje. Não, é 1 Coríntios. 1 Coríntios é Novo Testamento, Nova Aliança. Aqui não prega lei, aqui prega o Evangelho. Paulo ainda diz o seguinte, que alguns ficaram fracos, pastor William, outros doentes, e uns que morreram cedo. Morreram. O cara pegou o carro aí no Rodoanel e capotou e morreu. Sozinho, não tinha ninguém na rua. Por quê? Porque participou da ceia indignamente. Eu sei que nós estamos num contexto de igrejas que prega muito a graça. E vamos ter mais revelações da graça. E vamos nos aprofundar. A graça de Deus é maravilhosa. Mas deixa eu falar para você. Na graça de Deus, no Novo Testamento, Ananias e Safira, por ter mentido ao Espírito Santo, morreram. Na graça de Deus, tinha um cidadão lá em 1 Coríntios capítulo 5, que estava tendo um relacionamento imoral. Paulo diz assim, olha, é bom que ele seja salvo pelo fogo e que ele vai morrer. Então deixa eu falar para você, o Deus do Novo Testamento, não é o Deus bonzinho e o Deus do Velho Testamento é o Deus que é mau. É o mesmo Deus, pecado para ele é a mesma coisa, ele age de outra maneira. Mas Deus vê o pecado como uma coisa perigosíssima. Por isso, Paulo, ele diz assim, há muito entre vocês fracos, doentes e vários que já dormiram. Dormir aqui é que já morreram. Agora, se isso é uma verdade, que é, eu creio que ao participar da ceia, você também pode ser fortalecido. Você também pode receber uma cura, não ficar doente. Entrou aqui doente, vai ser curado porque participou da ceia do Senhor. E creio também que você pode viver uma vida longa, porque se esses caras que morreram antes da época, porque esse negócio que só peru que morre na véspera é mentira, tem gente que morre antes. Então, se é possível que pessoas, porque participaram indignamente, morreram antes, se eu participo com dignidade, ou seja, implicitamente a Bíblia está dizendo que eu também posso ter uma vida longa. Quantos aqui querem ter uma vida longa? Digam glória a Deus. O que é uma vida longa para você? Vida eterna? É uma vida longa, a vida eterna. Aleluia. Quantos estão comigo ainda? Digam glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu estou falando para você algumas coisas que talvez você nunca ouviu. Eu mesmo nunca ouvi uma pregação nesse sentido, porque normalmente só usa esse texto da ceia. Nós pastores, a gente usa esse texto só para ministrar o pão e o cálice. Nunca ninguém fez uma interpretação, uma exegese, se aprofundou nisso. Hoje eu estou indo um pouquinho mais longe com você aí. Quantos entendem que eu estou falando? Diga aí, glória a Deus. E por último, participar da ceia indignamente é participar da ceia sem auto-julgamento. Olha só, Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 31, Paulo diz assim, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo, ele está dizendo aqui, olha, participar da ceia precisa ter um auto-julgamento. Participar da ceia, eu preciso fazer uma avaliação. Participar da ceia, eu preciso pensar o seguinte: eu estou na prática do pecado, venho na ceia e vou continuar na prática do pecado? Eu vivo uma vida imoral, venho aqui e participo da ceia,
e vou continuar vivendo uma vida imoral, então não tome. Porque se você está aqui, você está vivendo uma vida imoral, vem aqui, participa da ceia sem um autoexame, e vai continuar vivendo a imoralidade, eu vou dizer para você, você vai ficar doente, você vai ficar fraco, existe possibilidade de você morrer. Você nunca ouviu igreja nenhuma aqui, mas eu estou lendo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, para ninguém ter dúvida. Por isso, a ceia é um momento sério. É um momento sério. Porque tem muitos irmãos, deixa eu falar para você, que eles não entenderam o Evangelho. Esse negóciozinho de eu estou vivendo uma vida errada, na hora da ceia, eu não participo da ceia e tal, deixo para outra semana. Mas deixa eu falar para você. Jesus, na ceia, ele faz que nós olhemos para trás, olhemos para a cruz, sim ou não? O que Jesus fez na cruz? Morreu pelos meus pecados. E qual é um dos pecados que Jesus morreu por nós? Para que nós não fôssemos mais ressentidos, para que nós não fôssemos mais magoados, para que nós não fôssemos mais amargurados. Mas tem gente que vem na ceia com tudo isso. Aí ele veio cheio de amargura, ele veio cheio de ressentimento, ele veio cheio de mágoa, aí vai tomar a ceia desse jeito e vai continuar cheio de amargura, cheio de ressentimento e cheio de mágoa. Não tome da ceia. Para o seu bem. Para o seu bem, aí você não toma. Por quê? Se você vai continuar vivendo assim, você está dizendo o seguinte, em outras palavras: olha, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, ele morreu pela minha mágoa, pelo meu ressentimento e pela minha amargura, mas eu vou continuar vivendo desse jeito. Eu vou continuar vivendo de uma maneira que não é digna do cristianismo. Porque eu não sei se você sabe, lá na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, uma das partes: perdoai as nossas dívidas ou ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Esses dias eu vi o pastor Aloysio falando sobre isso, que essa é a pior oração que alguém pode fazer. Porque as pessoas oram e elas não pensam o que elas estão falando. Inclusive lá quando você joga bola, que eles fazem a oração do Pai Nosso lá: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Só que alguns deles não perdoam os seus devedores. É condicionado, exatamente. Jesus diz assim, olha, que dizendo ao Pai: perdoa as nossas ofensas, vamos usar a palavra ofensa e não dívidas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Só que eu não perdoei meu ofensor. Eu não estou conversando com a minha sogra, eu não estou conversando com a minha tia. Faz 3 anos que o meu irmão não olha para a cara dele. Eu tenho um monte de pessoa que eu queria matar. E aí eu falo: Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu não tenho perdoado os meus ofensores. Então deixa eu falar uma coisa séria para você aqui. Você nunca ouviu isso. Se você não quer perdoar as pessoas que te ofenderam, você não deve participar da ceia. Você vai participar da ceia indignamente. E você vai se tornar réu do corpo do Senhor, assim como Pilatos, assim como Barrabás, assim como Herodes, assim como toda aquela turma. Você é réu do corpo do Senhor. Houve silêncio na congregação de Israel. Porque se eu não quero conversar com meu irmão, se eu não estou dizendo que você deve ter amizade com ele, não. Eu estou dizendo que você tem que perdoá-lo. Perdoar é uma coisa, voltar a ter aquela amizade antes. Tem pessoas que perderam a confiança, você nunca mais vai confiar nela. Isso é outra história. Agora, perdoar não cabe a mim. Porque eu oro: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
perdoa as minhas dívidas, Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado meu cunhado, minha sogra, minha mãe, meu chefe, meu patrão. Essa oração, o pastor Aloysio disse isso esses dias, eu estava com ele. Essa oração é a maior armadilha que existe. Pastor, você acabou com a oração do Pai Nosso hoje. Eu não acabei com a oração do Pai Nosso. Eu acabei das mágoas, dos ressentimentos que tem no seu coração, que você tem que perdoar as pessoas como Deus te perdoou. E eu vou dizer para você, tem alguns de vocês que essa semana você vai ter que procurar gente. Hoje ainda. Porque na hora que a gente for fazer um exame, um auto-julgamento, Senhor, obrigado pelo sacrifício de Cristo, obrigado porque Ele morreu na cruz do Calvário. O Espírito Santo vai mostrar pessoas para você, que você vai ter que ir lá pedir perdão. Pastor, mas eu não fui culpado. Mas a questão não é ser culpado ou não. A questão é reatar, é perdoar. Agora, não é voltar a ter aquela amizade de antes. Pode voltar também. Mas tem gente que a gente vai perdoar e nunca mais vai vê-la. Mas ela não vai estar aqui amarrada mais em mim. Eu liberei ela e também estou solto agora para servir a Deus. Porque quando você não perdoa, é como você amarrasse um cadáver em você. Na época do Império Romano, havia muitas penas quando uma pessoa matava a outra, mas uma delas, quando você matava alguém, o cadáver dela era pendurado nas suas costas, e você tinha que andar com ela até aquele cadáver se dissolver. Essa era uma das penas. Quando você não perdoa alguém, aquele cadáver da sua tia, do seu ex-namorado, do seu patrão, está aí nas suas costas, você está andando assim, ó. Mas o dia que você liberar o perdão, aquele cadáver sai e você é livre para servir a Deus. Oh, aleluia! Então você hoje, por favor, você só participe da ceia, se na hora que nós vamos fazer o exame, você assumir um compromisso diante de Deus e falar: Senhor, eu vou perdoar aquela pessoa hoje, porque eu quero participar da ceia com dignidade. Eu não quero ser réu do corpo do Senhor. Eu não quero ficar fraco, eu não quero ficar doente e eu não quero morrer. Entendeu o que eu estou falando? Porque se doença maligna já é horrível, você imagina uma doença que Deus que colocou, uma fraqueza que Deus que colocou, uma fraqueza que Deus colocou. Essa não tem jeito, você pode na sessão de descarrego que não vai resolver. Foi Deus que colocou. Por isso que ao participar da ceia do Senhor, você fala: Senhor, aquela minha sogra, eu tenho vontade de matar ela, mas eu quero dizer para o Senhor que eu aprendi uma coisa, que se eu não perdoar os ofensores, o Senhor também não vai me perdoar. E se eu não for perdoado, eu vou ser réu do corpo do Senhor e vou trazer sobre a minha vida condenação. Então eu quero dizer para o Senhor que hoje ela está perdoada. Ele está perdoada. Ah, pastor, mas essa pessoa, eu moro muito longe. Manda um zap. O WhatsApp também funciona, perdão. Mensagem em vídeo também funciona. Pastor, essa pessoa eu nunca mais a vi, não tem nem como achá-la. Perdoa no seu coração. E quer saber se você perdoa de verdade? Não é sentimento não, é você orar abençoando ela. Um dia entrou uma jovem senhora no nosso culto de manhã,
Você olhava a cara dela assim, pesada, pesadíssima. Você olhava a cara dela, e quando terminou o culto, ela pediu oração, mas eu vi a cara dela carregada. Sabe quando a pessoa está pesada, oprimida? Ela falou assim: pastor, teve uma pessoa que matou o meu irmão. Essa pessoa eu jamais perdoarei. Eu falei: olha, realmente perder um irmão não é nada fácil. Mas deixa eu falar para você, enquanto você não perdoar essa pessoa, você vai ser uma pessoa infeliz para o resto da sua vida. Enquanto você tiver mágoa, ressentimento, amargura, a sua vida nunca vai sair desse lugar. E aí ela veio um outro culto e eu falando a mesma coisa, porque às vezes a coisa não resolve num dia, às vezes é um processo. E um dia ela veio melhorzinha, eu falei: você sabe quando você descobre quando você perdoou alguém? É quando você tem coragem de orar abençoando aquela pessoa. Senhor, vamos subir um nível. Tira aquela bênção que o Senhor ia dar para mim, dá para ela. Essa moça, ela fez isso. Ela citou o nome do assassino e o abençoou. Depois que ela fez isso, o rosto dela mudou. Ela vinha nos cultos alegre, feliz, servindo a Deus. Participou da ceia do Senhor. Por isso, essa semana é uma semana de conserto. É uma semana de ligações. É uma semana de WhatsApp. É uma semana de dizer: Senhor, eu vou participar da ceia hoje, mas eu assumo o compromisso com o Senhor, que eu vou resolver isso essa semana. Eu vou resolver isso esse mês, eu vou resolver. Por quê? Porque aí a gente está fazendo o quê? Um exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e não coma. Não, coma. Examine-se. Examinei, não vou comer. Não. Se você fala que não vai comer, e você fez o exame, é que você está passando a mensagem para o reino espiritual que você vai continuar vivendo da mesma maneira. Mas a maneira que você fala: não, fiz o exame, falei o que não devia para aquele irmão, falei uma coisa que não devia, tive uma atitude errada, pisei na bola ali, eu quero dizer para vocês me perdoem. Isso é o Evangelho, não é religião. Isso é o Evangelho, viver livre, participar da ceia e sair daqui. Não há nenhuma legalidade espiritual, não há uma brecha maligna, não há nada na minha vida, porque eu estou seguindo a palavra do Senhor. Não vou ser réu do corpo dele, vou ser beneficiário da sua morte e não receber condenação. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí, aleluia. Isso é para o seu bem, meu irmão. Ao comer do pão e beber do cálice, você vai ser fortalecido pelo Senhor, você vai ser renovado pelo Senhor, você vai receber saúde emocional, saúde física da parte de Deus, você vai receber promessas de Deus, você vai receber graça de Deus, você vai receber muita coisa da parte de Deus. Mas participe com dignidade. Quando você pegar o pão e o cálice, isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é uma questão de vida ou morte. Isso aqui pode definir o meu destino. E eu não vou participar dessa mesa porque eu mereço, porque eu fiz por merecer, por causa do meu comportamento. Eu vou participar dessa mesa porque o sangue de Cristo me lavou, me purificou. É a dignidade de Cristo que me faz participar dessa mesa. Eu vou participar dessa mesa porque o Senhor me ensinou que Ele vai me perdoar se eu perdoar os meus ofensores. E eu já perdoei todo mundo, eu estou livre aqui, eu estou liberado. Ninguém pode falar, pode até falar que eu fiz besteira, mas eu fui lá pedir perdão, me reconciliei, me restaurei, estou bem aqui, estou tranquilo. Aí você pega esse pão, pega esse cálice, sai fortalecido, cuspindo fogo, servindo a Deus. Que vida maravilhosa que Deus me deu.
Então nós vamos participar agora da ceia. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.